Olá, queridos. Vim trazer um alerta. Alguma coisa para fazer você pensar sobre o que estamos vivendo hoje. Sabe, a escolha, o caminho que tomamos hoje, né? Isso depende de nós, vai determinar o nosso futuro. Estamos hoje vivendo uma guerra biológica, uma guerra política, uma guerra ideológica, onde estão um pouco se importando com a gente. Só querem ver seus próprios interesses. E ainda fingem por aí que está tudo bem, que eles estão nos ajudando. Quando na verdade eles estão mais nos destruindo do que tudo. Usando o problema atual para derrubar o governo e usando as nossas emoções, o nosso medo, nos amedrontando. Mas eu quero te dizer que você não foi chamado para ficar morrendo de medo, escondido dentro da sua casa. Você tem que lutar contra isso. Eu tenho que lutar contra isso. Eu quero contar uma história para vocês. Um dia, o povo de Deus estava sendo muito amedrontado. Eles estavam em guerra contra o exército filisteu, que era um exército de gigantes, povo mau. E aquele povo amedrontava-os dia e noite, mostrando para eles o quanto eles eram frágeis perante o povo filisteu. Porém, um dia, o menino que a Bíblia nos conta que era frágil, era um menino de aparência boa, aparência agradável, inclusive diz que ele era um menino ruivo. Talvez uma dessas crianças que a gente vê e tem vontade de abraçar, de fazer carinho. Este menino era Davi. Esse menino foi mandado por seu pai até o campo de batalha para levar suprimento para os irmãos que lutavam no exército de Deus, no exército de Israel. Chegando lá, ele viu um gigante Golias, afrontando o povo, dizendo: quem aí é homem suficiente para me enfrentar? Existe alguém que pode vir contra mim? Vocês são fracos. Imagino que o gigante tirava sarro da cara deles. Mas Davi, vendo aquilo, ficou com muita raiva, muito chateado. Como que alguém ousa afrontar o exército do Deus vivo? E Davi se muniu de uma força que veio de seu interior. Embora ele fosse frágil, na verdade nele habitava o Espírito Santo. E o Espírito Santo o fazia um menino destemido. Então Davi se muniu de 5 pedrinhas e foi contra o gigante e disse: enquanto você vem contra mim aparatado para a guerra, todo armado, todo aparatado, todo protegido, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E quando Davi pegou a sua pedrinha e seu estilingue, foi uma coisa muito incrível, só Deus poderia ter feito isso. Davi acertou bem no meio da testa do gigante, aquele gigante todo protegido. Ele tinha um único detalhezinho aqui no capacete, que foi aonde Davi, era quase impossível alguém acertar ou atacar aquilo ali, mas Davi acertou porque foi Deus que estava com ele. Hoje estão nos mandando ficar em casa, nos assustando, nos amedrontando, e está todo mundo escondido. Todo mundo escondido, com medo de ir às ruas. Estamos proibidos, inclusive, de respirar puro. Estamos proibidos de amar um ao outro. Tudo por uma ideologia satânica. Sabe, amado, o exército do anticristo ele está se instalando. Só que ele está se instalando antes do tempo realmente dele. Deus tem um tempo determinado para tudo. E não é esse o tempo ainda. Está perto, está pertinho. Está pertinho o tempo que Jesus vai vir resgatar a sua igreja desse mundo tão terrível. Mas antes disso, Deus vai fazer um milagre.
Eu creio que Deus vai fazer um milagre em nossa nação. Mas nós precisamos resistir. Nós precisamos ser destemidos, assim como Esté que não respeitou na época as leis do reino, mas ela colocou todo o povo de Israel para orar por ela, e lá foi falar com o rei. E mais uma vez livrou novamente o povo de Israel. Já pensou? Já pensou se Davi também tivesse ficado com medo, como estava o exército se escondido? Ele não teria libertado Israel naquela época e menos ainda teria chegado ao posto de rei, que era o caminho que Deus tinha traçado para ele. Esté, a mesma coisa. Ela não teria libertado o povo de Deus e não teria também entrado para a história. E hoje acontece o mesmo. Nossas escolhas determinam o nosso futuro. Uma atitude tua, uma atitude minha. Às vezes uma coisa que a gente pensa que é boba, mas pode mudar todo o rumo de uma história. Inclusive, o rumo da história da humanidade. Às vezes uma escolha tua interfere em tudo. Então, vamos escolher hoje ser fortes e corajosos. Porque a palavra nos garante isso. Ser forte e corajoso, não temas nem desanime, porque eu estarei contigo onde quer que tu andares. Tá difícil, existe um vírus circulando por aí, mas se formos sábios, e sabedoria é Deus que dá, se nós formos sábios e nos organizarmos sem depender de ninguém, nós poderemos enfrentar todo esse sistema corrupto do nosso país e mesmo para as ruas, sem correr risco de se contaminar com esse vírus. Sem correr risco, nós podemos ir com cuidado, mas gritar que nós é que comandamos esse país. Nós comandamos porque Deus está à nossa frente. Nós somos o exército de Cristo e Ele é o nosso general. Então, não vamos temer. Vamos viver nossa vida. Não permitamos que um sistema corrupto tente destruir o nosso futuro. Um bom futuro que Deus tem para nós. Ele diz que bem sabe os planos que tem a nosso respeito. Planos de